Bom dia, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus, à luz da verdade. E nesta feita estamos com um tema muito preciso para nossos dias, que é pouco entendido, mas à luz das Escrituras Sagradas, elas iluminam, pois diz assim a palavra de Deus no Salmo 119, se não me falha a memória, 130, as exposições das muitas palavras trazem luz. E é isso que gostaríamos de fazer menção da palavra de Deus. E o tema é a comunhão e a obediência. O altar e a fé são sinônimos, tem tudo a ver sobre o que nós iremos falar. E gostaríamos de falar no primeiro tópico, a vida de comunhão. Comunhão diz respeito a relacionamento, a vida entrelaçada entre Deus e a pessoa. Nós vamos ler Salmo 27, versículo 8. O salmista Davi fala sobre isso, que diz o seguinte: ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua face. Isso fala de relacionamento. Deus disse para Davi: busque a minha presença. Ao mesmo tempo, o coração de Davi falou dentro dele: a tua presença, Senhor, a buscarei. Isso é uma sede, isso é um desejo de ter relacionamento, de conhecer Deus, saber a vontade dele. Isso é muito preciso, muito importante para a vida de comunhão. E comunhão tem tudo a ver com o altar, a presença de Deus. E isso também fala em Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, que Jesus disse: quando fordes orar, entra no teu quarto em secreto e ora ao teu Pai, e em secreto teu Pai te recompensará. Isso fala de quê? De relacionamento, de comunhão, a pessoa e Deus a sós, o secreto. É isso que Deus quer ter com nós, relacionamento, uma vida de comunhão com Deus. Isso é muito importante. Vamos falar agora do segundo tópico, algo muito importante: a vida irrepreensível para com Deus. Deus falou para Abraão quando escolheu Abraão, dizendo: anda na minha presença e ser perfeito. Há quem diga assim: não, Deus não quer perfeição de ninguém. Somos falhos, meros mortais, mas Ele requer que nós busquemos a perfeição. Está escrito: sede perfeito como é perfeito vosso Pai. E a palavra de Deus diz em Provérbio que a vereda do justo é como a aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. A gente estamos aqui sendo aperfeiçoados, moldados, até chegar o dia de ser perfeito. É semelhante um fruto. Ele cresce, né, a semente, depois vai amadurecendo com o tempo. Chega aquele determinado tempo que o fruto cai e é recolhido. Assim é a nossa vida. Temos que ser essa pessoa, buscar sempre desenvolver a salvação para criar maturidade e andar com Deus sendo uma pessoa
irrepreensível, uma conduta correta. Foi isso que Deus pediu de Abraão e pede também de nós. Terceiro ponto, a vigilância para guardar o coração puro, porque o altar, quando alguém vinha ofertar a Deus, isso no tempo da lei, no Antigo Testamento, que fique bem compreendido isto, no tempo da lei, oferecia animais e não poderia vir com defeito, não poderia ser um animal que tinha a perna quebrada, não poderia estar doente, ele tinha que estar bem, perfeito, ser um sacrifício puro. Então, assim somos nós. Temos que buscarmos, quando for entrar na presença de Deus, nos purificar. Se algo fez de errado, confessar, purificar, fazer de tudo para poder entrar nele, na presença dele, santificados, porque ele é santo. Então, para entrar na presença dele, nós temos que estar purificados. Então, temos que guardar o nosso coração em pureza e para podermos entrar na presença de Deus e ter a consciência pura também. Isso está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus, que fala sobre isso também, que nós vamos ler aqui. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água. A água é a palavra de Deus. A consciência é aqui, dentro de nós, na inteligência do Espírito. Se estamos com a consciência, alguma coisa acusa de algum erro, imediatamente confessar, nos purificar através da palavra. E assim poderemos entrar na presença de Deus com confiança. E para concluir, nós gostaríamos de ler uma palavra muito maravilhosa aqui, nessa conclusão. Deus em Cristo Jesus nos redimiu pelo altar da sua cruz. Preste bem atenção. Tudo que estamos falando aqui é o que está escrito. Quem ensina a palavra de Deus tem que ensinar como ela é. Deus falou com Jeremias: aquele em quem está a minha palavra, fale como ela é, não do jeito que a pessoa pensa ou quer. Tem que ser do jeito que está escrito, porque se você aumentar ou diminuir qualquer coisa, está escrito em Apocalipse, as pragas escritas aqui nesse livro virão sobre a vida da pessoa e por fim ainda perderá a salvação. Aqui não é palavra de homem, é palavra de um Deus que tem que levar a sério. Quem prega, quem ensina, tem que estar pautada aqui nas Escrituras. Fugindo disso é ensinamento de homens. Você tem que ler a palavra, você tem que examinar e ver se está de acordo com a palavra de Deus. É isso que nós vamos fazer agora, falando a respeito que Jesus foi, a cruz dele foi o altar dele. Está escrito, vamos ler primeiro Hebreus capítulo 10, do versículo 10 ao 14. Olha só, aqui ó, na Bíblia. Nesta vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia por dia
a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até os seus inimigos sejam postos por extrato dos seus pés. Aqui, versículo 14, eu termino. Porque uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Agora vamos para Hebreus 13, 10, que fala que nós temos um altar. Esse altar é espiritual, é o nosso interior. Olha só, Hebreus 13, 10. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. É escrito aqui na palavra de Deus. Aí vamos nos referir a essa cruz de Cristo, que é o nosso altar, que a gente tem que ter ela em nós e levá-la. Cruz fala de sacrifício. Então, nossa cruz, a cruz de Cristo, é o nosso altar. Olha só, Mateus capítulo 16, versículo 24. Disse Jesus: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Falando de sacrifício, de cruz. Segunda aos Coríntios, capítulo 4, versículo 10, carta do apóstolo Paulo aos servos de Deus que estavam na cidade de Coríntios. Paulo escreveu isto aqui que eu vou ler agora. Levando sempre em seu corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Olha bem. Isso também diz respeito ao que a gente lê sempre, todo mês, quando vai participar da Santa Ceia. Ele disse: este é o meu corpo que vou sacrificar. Olha só, a palavra de Deus aqui não deixa dúvida, é a palavra de Deus. Vamos para outra parte bíblica que relata que nós somos o altar, somos sacerdócio e os nossos sacrifícios estão dentro de nós para oferecermos a Deus. Isto está escrito na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. A palavra aqui não tem como a pessoa ter dúvida, porque é o que está escrito. E tudo que está escrito tem o seu devido cumprimento. Essa palavra é fiel, ela se cumpre. E para concluirmos aqui, agora vamos deixar essa reflexão aqui da palavra de Deus. Nosso interior é o altar de Deus. Nossa renúncia é a cruz de Cristo. Está escrito isto, que há em nós a evidência espiritual do sacrifício e da ligação com Deus. Jesus falando no Evangelho que João escreveu, capítulo 4, versículo 14.
E aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Falando sobre dentro, relacionamento, altar, ligação, Deus e o homem, dentro, no Espírito. E para finalizar, muitos dizem, o monte é isso, o monte é o lugar de adoração, o altar é isso, o altar é aquilo. Veja nas Escrituras que você vai entender o que é o altar. A mulher que estava com sede, quem tem sede da verdade, Deus se revela. Para quem tem sede da verdade de Deus, Deus disse para aquela mulher, mulher, a hora chegará e já chegou, em que os verdadeiros adoradores do Pai o adorarão em espírito, dentro, ligação, homem e Deus, o interior do homem, o altar e Deus, o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai se agrada de tais adoração. E que Deus nos abençoe, que Deus, pelo Espírito Santo, tire qualquer dúvida sobre a palavra de Deus, ilumine cada um de nós. A palavra, como eu disse no início, Salmo 119, se não me falha a memória, versículo 130, as exposições das muitas palavras trazem luz. E é isso. Espero que o Senhor Deus agracie cada um. E sempre estamos aqui na companhia do coral dos pássaros que fica aqui acima da nossa moradia. Isso é maravilhoso. Deus maravilhoso. Deus abençoe. E vamos ficando por aqui, deixando esta melodia que fala sobre Jesus é o... Nós somos o altar de Deus. Me tocar, meu coração é o teu altar. Eu vim aqui pra te buscar, Senhor, vem cá, vem me tocar. O teu Espírito a nos unir, nós somos todos parte de ti. Oh, vem, Senhor, vem nos tocar. Nosso coração é o teu altar. Queremos te adorar. Queremos te louvar.